Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes aqui nesse trabalho, nesse salão, a vocês encarnados que eu vejo, aos desencarnados que eu não vejo, mas com certeza estão aqui. Toda a equipe espiritual médica, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, estão aqui em nosso auxílio. Bom dia a todos vocês também que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos e vamos aos nossos recados. Os cursos doutrinários que a casa oferece, nós já temos divulgado todos os domingos aqui, né? Então, para nós agilizarmos um pouco o trabalho, vamos recomendar que aqueles que queiram participar dos cursos, das orientações, por favor, se dirijam até a nossa livraria. Lá tem todas as informações de todos os cursos, os horários, os locais e as inscrições. O Paz e Amor em Jesus está organizando o almoço à italiana agora para o dia 24 de março, das 12 às 16 horas, no Espaço Giardino, aqui na Rua Padre Estevam Pernetti, número 272. Essa primeira rua aqui à direita, logo depois da primeira esquina, logo é aqui pertinho. Vão já se organizando para participar desse evento, que é uma confraternização entre nós, trabalhadores, de todos os trabalhos do Paz e Amor, com o público em geral. É uma confraternização com comida italiana, hein? Não vamos perder comidas de excelente qualidade e também haverá um espaço reservado para as crianças, espaço Kids. Levem suas crianças, seus filhos,
seus sobrinhos, seus netos. Vamos nesse evento. Informações também na nossa livraria. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. A gente sempre pede para que não esqueçam de desligar, senão as vibrações do celular, desculpe, pode afetar as vibrações do trabalho. Tá ok? Vamos aos nossos avisos também sobre o prato do dia. Hoje temos bolo na saída do trabalho. Bolo de banana, 0 açúcar e farinha, fubá cremoso e laranja. Então, na saída, temos ali uma pessoa vendendo para vocês. O trabalho vai se desenvolver da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Gisele. Prece inicial com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com o André. Vibrações gerais, prece de encerramento, vibrações das águas, do passe com o Francisco. Hoje nós temos a palestra título sobre o Evangelho segundo o Espiritismo em relação ao capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o item 11, olha só, o egoísmo, hein? Egoísmo. Eu não tenho egoísmo, tá? Eu não sou egoísta, já vou avisando vocês. Egoístas são vocês, eu não sou, tá bom? Então vamos pensar direitinho sobre o tema da palestra. Vamos prestar atenção. Egoístas somos todos nós, todo ser humano é egoísta. Então vamos refletir e pegar esse egoísmo, esse orgulho e pegar aqui e tirar de dentro de nós. E quem vai ministrar a palestra é a nossa querida trabalhadora da casa, grande amiga nossa, Sandra Podadeira. Vamos vibrar por ela e por nós mesmos e uma boa palestra a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. E a mensagem do livro é Vigiai e Orai, por Carlos Bacelli, e pelo irmão José. No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejarás as melhores lições. Fornecerá o material para tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que, em tua carência, ainda existe excesso. Que dispõe em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual que só ela é capaz. Colocará o silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e a alegria em tuas mãos. Que assim seja. E dando sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo, do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, neste momento, vamos buscando uma posição confortável em nossos assentos, inspirando,
soltando bem o ar, relaxando e nos unindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, que há tanto já nos preparam para estarmos aqui reunidos, para essa palestra afetuosa, pela nossa irmã, que se preparou muito para nos passar a mensagem, e que possamos estar abertos, receptivos, para incorporar os ensinamentos e não esperar resultados já no dia seguinte, mas irmos passo a passo, buscando melhorarmos, buscamos sondarmos no nosso íntimo aquilo que precisamos melhorar, e com a certeza que Jesus está a nos guiar, estarmos todos juntos e sairmos daqui melhor que entramos. Graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos, os presentes, os que estão nas mídias digitais, que Jesus nos abençoe. Conta-se que certa vez, um adestrado catador de caranguejo, ele executava sua tarefa num mangue, quando um grupo de turistas passa e começa a observar o seu trabalho. Esse adestrado catador de caranguejo, ele pegava um animalzinho, examinava e colocava dentro de um balde com tampa. Pegava outro caranguejo, examinava e colocava dentro de um balde sem tampa. E desta forma, todo lameado, um trabalho de muito esforço, quem já observou como um catador de caranguejo fica, como ele se chafurda realmente na lama. E esse era o trabalho, e os turistas observando. Então, pegava o caranguejo, este sim, vai para o balde com tampa. Este não, vai para o balde sem tampa. E os turistas observando essa atitude, um deles não contendo a sua curiosidade, eu também, ele chega para o catador de caranguejo e pergunta: por quê? Qual é esse critério de avaliação que o senhor faz, que coloca caranguejos num balde com tampa e outros caranguejos num balde sem tampa? E aí o catador de caranguejo, muito simplesmente, falou: é algo muito simples mesmo. Quando eu observo um caranguejo bom, eu coloco dentro do balde com tampa. Por quê? Porque eu sei que ele vai seguir o seu destino, ele vai procurar o seu rumo, ele vai fazer a sua atividade, então ele é um caranguejo bom. Tampa. Os outros, que eu os considero ruins, eu deixo num balde sem tampa, porque eu tenho certeza, quando um deles tentar sair desse balde, os outros vão agarrá-lo, puxá-lo para dentro, porque são egoístas. Então, com esses, eu não preciso me preocupar. Dito e feito. Então, a partir desse pequeno conto, dessa narrativa, a gente vai observar quantos de nós, a partir do egoísmo não nos comportamos dessa forma. O egoísmo nos impede, muitas vezes, como diz a grande chaga da humanidade, que foi e continua sendo, porque a gente tem ouvido palestras, a gente tem relatos dos amigos espirituais, mensagem dos bons espíritos, e a gente nota que realmente sempre vem uma frase mencionando o egoísmo. É uma chaga da humanidade, é algo que deve urgentemente desaparecer da Terra, porque ele simplesmente atravanca o progresso, seja espiritual, seja moral e seja material. Então nós vemos, como diz o Evangelho, que o egoísmo é filho do orgulho. Então, que é outra chaga tão grande quanto da humanidade. Então, se o egoísmo é filho do orgulho, imagine o que nós esperamos. E exatamente por causa disso, que o orgulho ele atravanca o nosso progresso, ele é a ausência da caridade. Totalmente. Quando nos tornamos egoístas, nós deixamos de fazer algo para alguém, por alguém, para alguém. Então, é a total ausência da caridade. É a falta da caridade. É a negação da caridade. E ele é o causador de grandes males. Nós temos observado que as pessoas, ultimamente, em detrimento do egoísmo, elas se tornam infelizes. E é o que a gente observa, são infelizes. Em todas as situações que nós vamos narrar aqui,
como é constrangedor, como é uma certa dificuldade nesse nosso comportamento egoísta. E a gente vai partindo desse pressuposto que já começa, muitas vezes, dentro dos lares. O marido geralmente acha que a esposa tem que ficar, né? Ninguém cede. Ela tem que ficar o tempo todo comprometida no lar e ele não permite que ela alce voos maiores dentro da sua profissão, às vezes mesmo dentro da família. A esposa, na sua parte, também. Eu acho que está bom, você não precisa estudar mais. E ele tem necessidade, ele quer estudar, ele quer se aprimorar, ele quer se aperfeiçoar. E no egoísmo da esposa, que às vezes o retém dentro de casa, e aí a gente já começa a ver. Vemos o egoísmo quando irmãos brigam por bens perecíveis, muitas vezes por um sítio, por uma casa, brigam, se maltratam em nome do egoísmo, e os pais lá desencarnados são os que mais sofrem. Nós vemos assim uma dose extra de egoísmo quando uma pessoa ela gasta às vezes milhões de dólares numa obra de arte e retém essa obra de arte dentro de um quarto, segregado, guardado. Isso assim é quase um requinte do egoísmo, porque ela mesma não desfruta daquilo e não permite que toda a humanidade, a população, possa desfrutar de uma obra de arte, você olhar, apreciar. Isso assim é um egoísmo extremamente grande. Para que ter, então, se fica segregado, guardado, e muitas vezes, quando vai olhar, já está até deteriorado. Então, nós observamos que o egoísmo é essa chaga realmente, está contido nos pequenos e nos grandes detalhes da nossa existência, está mesmo. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas que ninguém se sinta nem intimado, nem coagido, nem com o dedo apontado, porque nós nos achamos e nos incluímos em muitas dessas situações. Quando Humberto disse, eu não sou egoísta, eu disse, eu sou. Eu sou. E levanto as duas mãos, sou egoísta. E a gente vai percebendo que o egoísmo vai nos corrompendo, vai deixando nós, assim, totalmente retrógrados. Porque por atos do egoísmo, comportamentos egoístas, situações, nós não nos permitirmos ser felizes, aproveitar todas as situações. Então, diariamente, a gente vê situações de egoísmo, tanto por nós ou ao nosso redor. E a gente vai vendo assim por quê. Quando muitas vezes um motorista ele para em fila dupla, é só por um minutinho, começa a ir. Quando um torcedor de futebol, né, o seu time vence e ele sai com o seu carro, fazendo um enorme barulho, não importa a hora, o local, às vezes pode até passar próximo a um hospital e ele lá, buzinando porque o time ganhou, meia-noite, 1h, é egoísmo? É egoísmo. Quantas vezes uma pessoa ela adentra num transporte público e ela acha que aquele assento é dela, é meu, pertence a mim, e às vezes ela não olha ao entorno. Eu vou dizer até por mim mesmo, nós, os maiores de 60 anos, entramos no metrô, nós já vemos aquele banquinho azul, e a gente fala, esse banco é meu, eu vou sentar nele. E situações acontecem que não é, na verdade não é você, em detrimento às vezes do seu egoísmo, olha a Sandra egoísta, e já aconteceu, esse banquinho azul hoje não é meu, porque adentra uma senhora com um filho com grandes problemas, espectro de autismo, e ele totalmente já grandinho no colo da senhora. E é claro, a Sandra, deixando de lado esse egoísmo, por favor, assente-se aqui. Não é? Então, num bom comportamento, e a gente observa que existem pessoas muito mais necessitadas, deixe o seu egoísmo de lado, e priorize aquilo que realmente... Não precisa ser um idoso, uma grávida. Às vezes a situação é de um jovem que usa muletas, que não tem condições de ficar em pé, e automaticamente a gente cede aquele banquinho azul. Outras coisas que a gente vai observando, aquela pessoa que sempre quer dar um jeitinho, ela fura a fila e nem percebe que tem tantos outros que chegaram muito mais cedo que ela e, preferencialmente, eles têm o seu lugar. E a pessoa acha que não. Quantas vezes nós prendemos a porta do elevador, né, naquela despedida, tudo bem e tal, e o elevador fica lá, preso, né? E a pessoa
conversando, se despedindo demoradamente. Ai, um beijinho. Ai, fulana de tal. E aquela porta do elevador vai ficando presa naquele andar, onde tantos outros precisam utilizar. Egoísmo. Estacionar o veículo numa garagem. Isso pega muitos de nós. Às vezes eu tenho que estacionar. Outro dia eu manobrei o carro 3 vezes para colocar exatamente ele na vaga certinha. Eu fui, voltei, não, está muito para a direita, está muito para a esquerda. Porque aquela coisa, eu venho estudando e o egoísmo, essa lição do Evangelho tem me perseguido, como eu já disse. Sabe quando alguém fala, a mensagem vem do egoísmo, o Evangelho abre no egoísmo. Alguém vem, faz uma palestra e fala do egoísmo. Então, é para mim. Aí coloquei 3 vezes dentro do hospital onde eu trabalho, o carro, tirei, olhei, não está bom. Porque é aquela coisa, Sandra, olha o egoísmo. Porque se você precisa de uma vaga ideal na garagem, porque às vezes você fica com uma pessoa egoísta que estacionou à direita, um egoísta que estacionou à esquerda, e você tem aquela vaguinha. Você entra na vaga e, de repente, para sair de dentro do carro, muitas vezes a gente tem que sair lá pelo porta-malas. Em detrimento do egoísmo do da direita e da esquerda. Então, por quê eu vou ter que ser egoísta? Não. Então, lá. Pus, voltei. Até o segurança, alguma dificuldade, senhora? Não, estou tentando colocar na vaga certinha. Olha a lição, né? Batendo firme na consciência. E aí existem todos esses exemplos que são do dia a dia, de nós, são pequenos exemplos. E existem exemplos mundiais, por isso que a gente diz que a chaga, o egoísmo é uma chaga da humanidade. Porque no egoísmo a pessoa ela quer ser a primeira, a única. Em detrimento, dizem, e eu concordo, muitos estudiosos, filósofos, teólogos, que o egoísmo, na verdade, ele é uma herança dos nossos tempos de animalidade. E eu concordo. Se é uma herança, muitos de nós temos. Então, por que países acham que eles têm que ser egoístas ao ponto de ter o maior armas bélicas? Porque existem países que querem ser pioneiros no poder econômico. Porque existem países que têm que dominar tantas terras. Não é suficiente o que já tem? Então, é um egoísmo que ainda domina aqui no nosso planeta Terra. Existem medidas, existem coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar, para sair dessa dose de egoísmo? Sim. Observe-se você mesmo. Veja a sua atenção e a sua intenção em comportamentos que você tem. Nossa, hoje o egoísmo pegou fundo. É aquela coisa, às vezes eu comento e falo, quando a gente abre uma caixa de bombom garoto, a gente fala assim, nossa, eu adoro crocante, eu vou comer esse. Nem sei se o outro vai comer, eu vou lá e vou comer. Não é o egoísmo? Começamos dentro, né? Pequenas situações que acontecem no dia a dia. Nossa, peraí. Mas quando a caixa está no fim, a gente não come qualquer outro bombom que está dentro da caixa, não é? Por que eu tenho que comer? Por que a garoto não faz uma caixa inteirinha de bombom crocante? São coisas pequenas que nos alertam e que nos chamam a atenção. Então, veja em você mesmo, analise qual a sua intenção e qual a sua atenção dentro desses seus atos egoístas. Dá para melhorar? E começamos a melhorar dentro de casa. Geralmente, a gente diz que a gente tem uma personalidade, né? Nós, psicólogos, a gente gosta às vezes de rotular. É uma personalidade equivocada. É equivocada realmente, mas a gente tem que se esforçar para sair disso. Faça uma análise sincera de você e onde que eu posso melhorar esse egoísmo? Existem buscas, existem remédios, existem vacinas? Eu tenho certeza, se existisse vacina contra o egoísmo, a gente estaria lá tomando sempre. E a gente observa exatamente isso, né? Por que existe o egoísmo ainda na Terra? Aí vamos sair um pouquinho desse nosso lado sombrio, né? Porque os psicólogos dizem que a gente tem a sombra e a gente tem a luz. Vamos sair desse momento sombrio, que é do egoísmo, e vamos lá para o nosso lado luminescente, nosso lado de luz, nosso lado luminoso. Existe um antídoto, existe algo que a gente possa fazer e que a gente possa começar a praticar para eliminar o egoísmo das nossas vidas? Existe. Não é uma fórmula, não é uma receita, mas é um nome, é uma palavra, um significado, que é o altruísmo. Altruísmo. É a antítese do egoísmo. É o
oposto do egoísmo, é o comportamento oposto do egoísmo. O egoísmo está numa ponta da corda, o altruísmo está exatamente do outro lado dessa corda. Augusto Conte, no século XVIII, ele que nos traz o significado da palavra altruísmo, que significa comportamento oposto ao egoísmo. Pensar além de si mesmo, que hoje a gente quase nem tem observado muito isso, né? Pensar além de si mesmo. E o ápice do altruísmo é amor desinteressado ao próximo. Será que a gente tem um amor desinteressado ao próximo? Se não temos, vamos começar a colocar em prática. Então, o altruísmo é algo que a gente pode fazer através do quê? Pequenos atos de caridade, começamos por aí. Não precisamos pensar grande, almejar, mas comecemos. Não importa a idade, comecemos. Então, Joana de Ângeles, ela tem um capítulo inteirinho no livro Plenitude, que ela fala sobre o altruísmo. E a frase que ela usa, né? Tem como conquistar o altruísmo? Tem como praticar? Quando começar? Quando ele aparece? Nós nascemos altruístas? Nós adquirimos o altruísmo? E ela explica exatamente assim. Abrir a mão é um gesto de doação. Abrir a mão é um gesto de doação. Então, por exemplo, a generosidade, ela se inicia quando a gente começa a doar coisas, objetos, roupas, alimentos, agasalhos. Começamos por aí. São os primeiros passos, é a germinação da verdadeira vontade de praticar a caridade. Feito isso, nós já começamos no ato de generosidade, nos melhorarmos, evoluirmos e já começamos a pensar em servir. Servir o próximo, fazer algo em benefício do próximo, o bem pelo bem, o amor desinteressado ao próximo. É algo que eu gosto, que eu sinto prazer e que eu incluí na minha rotina diária. Seja qualquer que seja o pequeno ato que você possa fazer. Conduzir alguém que está perdido, brincar com uma criança, falar uma palavra de consolo. Muitas vezes dentro de uma fila, dentro de INSS, da farmácia, aquela palavra de bom ânimo. Até mesmo com os atendentes, que às vezes recebem pessoas egoístas e malcriadas, a gente tem condições de estar praticando essa caridade, que é a caridade às vezes na fala. Começamos aí. E aí, então, a gente passa a doar. A doar-se, que é o ápice do altruísmo. Porque quando a gente vai procurar doar, é um ato de abnegação. É um ato de dar-se por inteiro. Por isso que Joana diz que o ápice no altruísmo é doar. Então, começamos com a prática da caridade, servir e doar. Doar-se inteiramente, é o bem pelo bem. Eu gosto de fazer isso porque eu me sinto bem. Não tenho interesse e vou continuar. Aí nós nos perguntamos, nós vamos observar, mas nós nascemos altruístas? Nós temos um germe lá dentro que vai desenvolver com certeza. Mas hoje que nós temos observado, e dentro mesmo do espiritismo, e dentro da área da psicologia, porque a gente já estuda há bastante tempo, nós observávamos na época, né, uns 20 anos atrás, que os estudos na área da psicologia sempre se definia que a criança altruísta, esse sentimento de altruísmo, passava a se desenvolver só depois dos 6 ou 7 anos de idade. Porque até então a criança ela era egocêntrica. Como nós que ainda estamos na infância, muitos de nós, meu pai, é a minha mãe, é a minha chupeta, é a minha mamadeira, é a minha bola, é a minha boneca. Né? Esse é o egocentrismo na criança. Mas hoje, estudos realizados, hoje eu digo de 10, 15 anos para cá, estudos nas mais variadas universidades do mundo, observou-se crianças altruístas. Já nascem com uma dose de altruísmo. Experiências são realizadas, estudos científicos são realizados e observamos que a criança nasce já altruísta. Foi realizada uma experiência com 2 bebês de 2 anos, cujo um deles era já
altruísta, já tinha comportamentos de altruísmo. Dividia suas coisas, dividia o pão, dividia a mamadeira, dividia. Foi colocado ele e uma outra criança que não tinha determinado comportamento. Então, apresentou-se a eles 2 pratos com uma tampa, sendo que num dos pratos teriam 2 biscoitos para esse bebê que já tinha comportamento altruísta. Aí o experimentador vai lá, tira as tampas dos pratos e o bebê altruísta olha para o prato, olha para o amiguinho, olha para o prato, olha para o amiguinho. Nem questionou, pegou um biscoito, pum, deu para o outro. Experiências feitas com crianças que não tinham, geralmente a criança abria e já comia os 2. Enfiava os 2 biscoitos na boca e olhava o outro chorar. Então se comprova de muitos estudos, e isso a criança já dividia não só os biscoitos. Numa sala de experimentação, ela dividia os brinquedos, ela dividia as tintas para pintar, ela já dividia. Seja com quem quer que fosse. Alterava-se a criança, punha outra criança, e o bebê exatamente já tinha isso. Então, se nós observarmos, no mundo, felizmente, a espiritualidade nos envia grandes espíritos com grandes doses de altruísmo. Nós poderíamos citar muitos que a gente vai pesquisar, nós pesquisamos, e encontramos exemplos maravilhosos. Albert Schweitzer, prêmio Nobel em 1952, se forma médico missionário, ele deixa a vida dele, maravilhosa que tinha em Paris, vai para o Gabão, na África, e em 1913, mesmo depois de ficar num campo de concentração, ele funda um grande hospital na África, porque lá a pobreza era e ainda é grande. Esse hospital ainda existe, é a referência no estudo da malária. Então ele, com as suas palestras e recursos, ele achou por que aquelas pessoas sofrem tanto, e na sua grande dose de altruísmo, funda e institui esse hospital que existe até hoje, impactando a vida de muitos que lá vivem e antes só sobreviviam. Aqui no Brasil nós temos um exemplo maravilhoso, que é de Bia Beatriz, uma garota de 6 anos, hoje ela já tem 20, e ela, saindo com o pai de uma pizzaria, com balas e pirulitos na mão, ela observou que na rua a realidade era muito diferente daquilo que ela imaginava, naquele lar confortável, tranquilo que ela tinha, porque ela via crianças nos faróis, nas ruas, pobres, e ela começou a guardar todas as balas, tudo que ela tinha, e 4 meses depois ela tinha assim, muitas balas, ela conseguiu doar balas e pirulitos para mais ou menos 600 crianças. No ano seguinte, ela já foi, né? Ela foi mobilizando os pais, tios, avós, parentes, vizinhos, ela conseguiu doar cestas, brinquedos para 1000 crianças. Hoje, essa ONG chama Olhar de Bia, que é da Beatriz. Hoje ela tem 20 anos e começou aos 6, com esse espírito altruísta. Hoje, ela impacta a vida de 400.000 pessoas. Se vocês observarem, está lá. Olhar de Bia. Alguém sugeriu, olhar do bem. Aí a tia dela falou, não, olhar de Bia, porque foi o olhar da Bia, da Beatriz, que observou e faz essa grande diferença aqui, no nosso Brasil. Enfim, podemos chegar a ter isso, a conquistar o altruísmo? Com certeza. E para que a gente possa encerrar, eu não posso deixar de dizer que o maior altruísta que esteve entre nós, está ainda, ele sabe, é Jesus. Ele foi o ser, espírito da esfera crística que encarna aqui e ele dá de si. Ele deu os seus exemplos, os seus ensinamentos, o poder enorme de magnetismo, porque Jesus não só curava, ele amparava, ele entendia a alma humana e curava emocionalmente, espiritualmente, todos que a cercavam. E nos curam. E nos cura, né? Nos cura até hoje. Então, ele é o maior altruísta, porque ele se deu por inteiro, em todo o seu magnetismo, em todo o seu amor, que é o entorno da doutrina de Jesus. Que esse divino mestre nos abençoe hoje, agora e sempre. Que a gente leve, né, para os nossos lares esse lado tão luminoso que está latente em todos nós. Que Jesus nos abençoe.
Bom dia a todos. Agora que nós já recebemos essas gotas de amor por intermédio de nossa irmã Sandra, vamos fechar os nossos olhos, que desta forma ficamos mais concentrados. Vamos procurar sentar confortavelmente, o mais afastado possível do banco da frente, para permitir o trabalho dos médiuns que vão iniciar o trabalho de passe neste momento. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, nosso centro de força coronário, esse importante centro assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, comandando todos os demais centros de força. Centros de força são, na realidade, sensores que nós temos espalhados pelo nosso corpo, que permitem a captação de energias que vão beneficiar todos os órgãos, os sistemas que estão associados a cada um deles. Essa luz dourada agora vai adquirir um tom azulado e pousa na altura de nossa testa, no centro de força frontal, serenando nossos pensamentos, equilibrando as emoções, aguçando nossos sentidos. A luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, controlando e regulando nosso aparelho fonador, regulando ainda nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que ingerimos, que trazemos para dentro de nosso organismo, seja adequadamente processado em nossos pulmões. A luz azul agora adquire novamente um tom rosa e vai pousar na altura do nosso coração, nosso centro de força cardíaco, regulando os batimentos, equilibrando as nossas emoções. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo na circulação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força gástrico, beneficiando todos os órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, possibilitando que os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente metabolizados conforme as nossas necessidades. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e ela vai descendo até pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, responsável pelas nossas energias criativas. E aí, esta luz vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar aos nossos pés. E agora vai subindo pela parte traseira das pernas, lentamente, até chegar na base de nossa coluna, no centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra, e ainda regulando todo o nosso aparato ósseo e muscular, num tom alaranjado forte. E essa luz alaranjada vai subindo agora pela nossa coluna, vértebra a vértebra, até chegar na base de nosso crânio, o centro de força, chegando novamente ao centro de força coronária, fechando assim este circuito de refazimento energético. Agora que nós recebemos, é o momento de nós doarmos. Ação altruísta, como foi mencionado pela nossa irmã Sandra, e vamos iniciar esse trabalho de doação através de nossos pensamentos positivos, mentalizando inicialmente nossos lares, cada cômodo, mentalizar aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor, as luzes do amor do nosso Senhor Jesus. Vamos mentalizar aqueles que conosco trabalham, nossos ambientes de trabalho, para que eles também possam ser beneficiados nos seus momentos de dificuldade, sejam chefes, subordinados, companheiros. Vamos mentalizar nosso bairro, vamos mentalizar a nossa cidade de São Paulo, vamos mentalizar aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore, para que eles sejam inspirados a ter bom ânimo, esperança, fé, perseverança diante das dificuldades da vida, que nós possamos estender as mãos em gesto de amor, uma palavra de amor.
Vamos mentalizar aqueles que estão nas Cracolândias, deserdados da fé, para que possam ser inspirados pelos espíritos encarregados dessas situações, para que sejam amparados e busquem socorro especializado para retomarem as rédeas de suas vidas e que possam prosseguir em suas jornadas evolutivas. Vamos mentalizar aqueles que estão nos hospitais, sejam aqueles que ali labutam, que estão na linha de frente, sejam aqueles que estão adoecidos, e todos os adoecidos que também estão em suas casas, para que eles sejam inspirados e recebam essa luz de esperança, que não sejam inconformados, que tenham fé em prosseguir, independente dos seus males físicos, sabendo que o sofrimento muitas vezes nos leva a refletirmos sobre as nossas próprias existências e acabam sempre nos tornando seres humanos melhores. Vamos mentalizar nossos idosos que estejam em asilos, que estejam em casa, mas que todos possam ser amparados e recebam as luzes necessárias para seguirem seus caminhos aqui na terra, enquanto for necessário, que recebam amor no seu ocaso de vida. Vibrar pelas nossas crianças, por aquelas que estão nos orfanatos, por aquelas que estão nas ruas, e mesmo aquelas que estão em casas, mas que sejam protegidas, sobretudo, da violência, da crueldade, para que a infância possa despontar e despertar em seres humanos melhores. Vamos vibrar por aqueles que estão nos presídios, cumprindo suas obrigações com a sociedade, para que mesmo dentro daquele ambiente hostil, sejam estimulados a refazerem os seus íntimos, a buscarem a sua reforma íntima, para que quando tornarem ao seio da sociedade, possam contribuir como seres humanos, para que todos possam prosseguir em termos melhores de vida. Vamos vibrar por aqueles que detêm o poder, para que eles possam refletir sobre o bem, refletir sobre todos os cidadãos que estão sob seus comandos, que deixem de pensar em interesses próprios, pessoais, e pensem no interesse da coletividade, propiciando condições dignas a todos, para que todos possam, esse nosso imenso Brasil, contribuir para que nosso país, essa nação maravilhosa, possa refletir luzes a todo mundo, esse coração do Evangelho, atingindo todos os países, e sobretudo aqueles que se encontram em guerra, em conflito, para que seus governantes deixem de fomentar a guerra e estimulem a paz, independente de crenças religiosas, de etnias, de ideologias partidárias e políticas, praticando o amor como Jesus nos ensinou, independente de quem seja, contribuindo assim para que a nossa terra possa se tornar um planeta de regeneração, onde o bem, ele vai prevalecer sobre o mal, e nós ficaremos melhores. Todos nós podemos fazer a nossa parte. E assim, voltemos agora para este salão, e vamos mentalizar os nossos mentores, liderados pela amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que todos possam prosseguir com a sua tarefa de acolher, assistir e socorrer todos que aqui acorrem, sejam encarnados ou desencarnados, para que todos possam receber na razão de suas necessidades. Mentalizemos e vibremos pelos nomes que estão nas urnas, na entrada deste salão, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam levar até a cada um deles o que necessitam, sejam encarnados, sejam desencarnados. Vamos vibrar pelas nossas casas irmãs, pelos CASPAD, pelo CREPAD, para que possam conseguir o primeiro nas suas tarefas de assistência social, levando o pão amigo, levando o medicamento, levando sobretudo o amor aos mais necessitados. E o CREPAD, em sua missão de socorrer aqueles que estão em busca de sua recuperação de dependências de substâncias químicas, para que possam, tão logo possível, regressar à vida na sociedade, deixando de serem considerados seres humanos de segunda categoria, e possam prosseguir seu caminho evolutivo. E assim, meus amigos, agora é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas,
E assim, vamos mentalizar e vibrar intensamente por todos aqueles espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais, dos princípios curativos e purificadores, transformadores que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos rios, nos mananciais. Vamos mentalizar as caixas d'água e cisternas de nossos lares e ainda os reservatórios e as garrafinhas que utilizamos para o nosso consumo diário e ainda aquelas que se encontram neste salão, para que os espíritos encarregados de trabalhar com essas forças da natureza possam, através da ação magnética, neles depositar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a todos que aqueles desse fluido bendito sorverem, na razão de suas necessidades, beneficiando órgãos físicos, acalmando e serenando emoções. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito depende de nossa fé e ainda de nossas atitudes. Portanto, antes de ingerirmos esse fluido bendito, elevemos o pensamento ao alto, ao Pai Criador, e agradeçamos, sobretudo, pela bênção da vida, para que assim possamos criar em nosso entorno um ambiente favorável para que os bons espíritos estejam junto de nós, nos amparando e protegendo em todos os momentos da vida. E assim, queridos amigos, equilibrados que estamos, que possamos regressar aos nossos lares, levando essas luzes de amor, não nos esquecendo da lição que hoje nos foi passada sobre o egoísmo, e ao contrário, sobre o altruísmo, para que possamos colocar em prática em cada dia de nossas vidas as lições do amorável Mestre Jesus contidas em seu Evangelho, praticando a caridade como Ele nos ensinou, sendo benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e ainda praticando o perdão das faltas. E não nos esquecendo que essa caridade deve ser praticada, sobretudo inicialmente, para o nosso próximo mais próximo, que é aquele que está dentro de nosso lar. Não nos esqueçamos disso. O próximo mais próximo está ao nosso lado. E que assim nós possamos realmente contribuir para que esse nosso planeta seja um planeta de regeneração. Lembremos sempre, meus amigos, de elevar o pensamento ao Pai e agradecer por termos o pão à mesa, por agradecer por termos um lar para onde nos dirigirmos ao terminar esse trabalho, que nos acolhe, que nos protege, e assim possamos estender essas benesses que recebemos do alto a todos aqueles que estão ao nosso lado. Que todos tenham paz, serenidade nos corações, com a graça de Deus. E assim encerramos mais esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, e vamos lembrar, cada um de nós, ok? Vamos aproveitar a oportunidade. Orgulho e egoísmo fora de nós. Jesus e o Evangelho em nossos corações. Um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Paz e amor em Jesus.